Bom dia para todos. E o tema deste vídeo é entender qual é a diferença entre valores nominais, reais e como a partir de uma técnica de deflacionamento podemos transformar valores nominais em valores reais. Vamos a começar a nossa aula com esse gráfico que mostra duas séries temporais. As duas são séries de PIB, de Produto Interno Bruto, para o Brasil, do ano 95 a 2019. E vejam que tem uma diferença significativa entre as duas, e essa diferença é que a linha cor-de-rosa tem um crescimento mais pronunciado, tá? E por que isso acontece? Porque esse PIB é medido a preços básicos de cada ano. Consequentemente, esse produto está mostrando não só o aumento da produção física de bens e serviços, mas também o aumento do nível de preços em cada ano. Já a segunda linha, que é essa linha aqui, mais roxa, está mostrando, por sua vez, o PIB a preços de um ano base, que é, no caso específico dessa série, 2010. Consequentemente, eu estou só medindo quanto aumentou a produção de bens e serviços. Por quê? Porque eu deixo fixo o nível de preço, com o nível de preço de um ano determinado, que é 2010. Consequentemente, essa série de PIB real é muito mais acurada para analisar, por exemplo, o crescimento econômico. Por quê? Porque eu estou vendo realmente quanto se incrementa a produção, sem olhar para o que aconteceu com o nível de preço, se teve inflação ou não. Então, aqui temos as duas definições de PIB nominal e PIB real. Então, o PIB nominal de um determinado ano vai ser o quê? Vai ser o somatório de todos os bens e serviços produzidos em um ano a seus preços correntes, tá? Então, vou multiplicar cada bem, tá? Então, aqui estamos supondo que temos bens que vão de I igual a 1 até N, então temos N bens nessa economia. Então, cada um desses bens vai ser multiplicado pelo seu preço, tá? O preço do bem I no ano T, então no ano corrente. Já o PIB real, vejam só, eu estou considerando também a produção física de cada um dos bens I no período T, então no ano que estou considerando, porém eu estou multiplicando essa produção pelo preço de um ano B, que aqui seria o ano base, que estou considerando, tá? Então, o PIB real fixa o nível de preços em um ano base. Algumas formas em que podemos chamar esse PIB, além de PIB real. Também chamamos de PIB em termos de bens ou em reais constantes, porque é de um determinado ano, ajustado pela inflação, ou em reais do ano X, tá? Que é o ano base. Agora, é muito importante pensar em como escolher o ano base. Tem que ser um ano de um comportamento da economia mais ou menos normal. Então, por exemplo, um ano como 2020, que teve uma crise tão grande e uma variação de preços relativos muito grande como consequência da pandemia do Covid, não seria um ano bom para ser um ano base, tá? Também um ano de muita inflação é um ano que geralmente não é considerado para utilizar como ano base. Além disso, tem alguns aspectos que complicam o cálculo do PIB real. Então, vamos pensar em uma série longa, até essa que eu apresentei anteriormente, de 95 a 2019. O que acontece nesse período longo de tempo? Por um lado, que surgem novos bens, e para esses bens pode ser que a gente não tenha um preço no ano base. Além disso, tem bens que mudam as suas características de um ano para outro. Então, por exemplo, um modelo novo de celular, pode ser que esse modelo, tá, seja bem parecido com o modelo anterior, porém tem alguma característica que mudou. Consequentemente, eu não tenho um preço do ano base desse bem que seja útil para utilizar nesse ano específico. Então, quando acontece isso, os economistas tendem a optar por precificar de alguma outra forma. Uma das abordagens é a precificação hedônica, que vai ajustar
os preços efetivos dos bens a variações que existem nos produtos. Então, é utilizado, por exemplo, em precificação de imóveis quando mudam as características de um bairro, por exemplo. Um bairro que de repente é construído um shopping ou uma praça pública e a valoração dos imóveis muda por essas novas características do bairro. Certo, então vamos fazer um breve exemplo de como mediríamos essas duas formas de produto, tá? Então vamos a considerar uma economia bem simples em 2 anos, então 2008 e 2018, e essa economia produz só 3 tipos de bens: bifes, ovos e refrigerantes. Então aqui nessa tabela eu vou ter o quê? Vou ter a produção em 2008 e 2018, tá? A produção de alguns dos bens aumenta e outra diminui, e o nível de preços, tá? Também para os 2 anos considerados. Certo, então eu vou calcular duas coisas. Primeiro, o PIB nominal e a seguir o PIB real, considerando 2008 como ano base, tá? Então, como vamos a fazer isso? Então, PIB nominal, eu vou fazer o quê? Vou pegar, então, a quantidade produzida de cada bem, então, ovos, bifes e refrigerantes, e vou multiplicar pelo preço de 2008. Tá? Então, vejam aqui, eu teve uma produção de 10 milhões de unidades de bifes e o preço é 2,80. Ovos 10 vezes 0,70 e refrigerantes 8 vezes 4. Tá? Então, isso me dá o cálculo do PIB nominal. E eu posso fazer a mesma coisa para 2018. A quantidade produzida vezes o preço. Então, a gente vê que teve um aumento considerável do PIB nominal, mas esse aumento acontece porque, além de aumentar a quantidade produzida, então aqui temos um aumento da quantidade e aqui também temos um aumento dos preços de todos os produtos. Então, se eu quero conhecer qual é o aumento do PIB real, a produção física, como aumentou, eu vou fazer o quê? Vou fixar um ano como base, então nesse caso é 2008, e vou utilizar preços só de 2008 para analisar o PIB, tá? Então vejam, é claro que 2008 o resultado tem que ser igual que o PIB nominal. Por quê? Porque estou usando as quantidades de 2008 vezes os preços de 2008. O PIB aumenta. Agora, em 2018, eu vou multiplicar as quantidades produzidas, tá? Mas o preço agora é o preço de 2008 também. Vejam que o preço é igual à linha anterior, tá? O que mudou foram as quantidades. E vejam aqui que eu teve um aumento do produto, mas o aumento foi bem menor que quando eu considero o PIB nominal. Por quê? Porque eu estou tirando a variação do nível de preços desse aumento, só considerando o aumento das quantidades. Certo, uma vez que a gente calculou o PIB nominal e o PIB real, podemos definir uma outra variável que é muito importante, que é o deflator do PIB. O deflator do PIB permite, basicamente, ver o que acontece com o preço médio de todos os bens e serviços inclusos dentro desse PIB, tá? Então, esse deflator pode ser definido como uma razão, tá? Entre o PIB nominal e o PIB real. Então, eu calculei o PIB nominal, o PIB real e, fazendo a divisão entre os dois, eu tenho o deflator, que vai me mostrar, então, como o preço médio dos bens e serviços se modificou ao longo de um certo período, tá? Tudo bem, se eu estou calculando uma série, o deflator para essa série, o preço, o deflator, vai ser igual a 1 no ano base. Por quê? Porque, claro, no ano base, o PIB nominal e o PIB real, como a gente viu, é igual, tá? E como interpretamos o tamanho desse deflator? Então, vamos a supor que o deflator foi igual a 1,25. Na verdade, a gente multiplica esse deflator por 100, tá?
Então, vai ser 125 o deflator. Isso indica o quê? Que o preço médio dos bens e serviços que estão inclusos dentro da minha medida de produto aumentaram 25% em relação a quê? Em relação ao ano base. Certo? Então, aqui voltamos para o nosso exemplo, tá? Então, a gente tinha o PIB nominal de 2008 e 2018, o PIB real. Como a gente viu, o PIB real de 2008 é igual ao PIB nominal, porque é o ano base, tá? E agora a gente pode calcular o deflator do PIB, tá? Então, vejam que para o ano 2008, como a gente viu, esse deflator é igual a 1 ou igual a 100, como eu falei antes, se multiplicamos por 100, tá? Mas o que acontece em 2018? O PIB nominal é 116,50, dividimos esse PIB nominal por 78,30. Isso vai nos dar 148,85. O que significa? Que os preços em 2018 comparados com 2008 aumentaram quase 49%. Uma outra medida bem importante na economia é o crescimento, tá? Por quê? Porque o crescimento do PIB real está indicando em que medida o bem-estar da população vai aumentar, tá? Sempre que o PIB real aumenta, a gente viu pelo fluxo circular da renda e pelas óticas do cálculo do produto, que também está aumentando a renda das famílias, tá? Por quê? Porque todo o que é produzido vai gerar rendas, seja através de salários, através de lucros do capital, então para os empresários, ou aluguéis para os arrendatários. Consequentemente, é importante ver a taxa de crescimento do PIB, porque isso vai ter uma repercussão no aumento do bem-estar da população, tá? Então, qualquer variável que a gente quer ver a taxa de crescimento, tem uma forma bem simples de medir essa taxa, tá? Na economia, geralmente utilizamos essa letra G aqui para indicar taxa de crescimento. E o subíndice aqui está mostrando, então, que estou analisando a taxa de crescimento do PIB, nesse caso real, tá? Certo, então, qual vai ser, ou como definimos essa taxa? Essa taxa vai ser uma razão entre o PIB real do ano T, tá? Menos o PIB real do ano T menos 1, então vamos a pensar, eu quero saber qual é a taxa de crescimento do PIB de 2019 em relação a 2018, então o YT vai ser o ano final, 2019, menos o ano inicial, 2018, dividido pelo ano inicial, que seria 2018 no exemplo, vezes 100, tá? Certo, uma vez que a gente mede esse crescimento econômico, temos duas possibilidades. Então, se a gente tem um crescimento positivo do PIB, a gente tem uma expansão econômica. Se a gente tem 2 ou mais trimestres consecutivos de crescimento negativo ou de queda dessa taxa de crescimento, a gente pode considerar que essa economia está entrando em uma recessão, que é o que estamos vivendo no atual momento. Certo, na economia a gente fala, e vamos ver muito isso na frente da nossa disciplina, que quando pensamos no curto prazo, sempre que temos variações do produto real, essa variação está muito relacionada à demanda por bens e serviços, tá? Então é um claro exemplo do que está acontecendo atualmente com a pandemia de Covid. A gente teve uma variação muito forte na demanda. Agora, o que acontece no longo prazo? No longo prazo, pensamos que o PIB real vai variar sempre considerando fatores de oferta, como por exemplo, o estoque de capital aumentou ou diminuiu, ou seja, a gente teve uma formação bruta de capital fixo permanente, crescente ou não. O que aconteceu com o capital humano ou a força de trabalho? Ele aumentou ou não? Então, essas variáveis de oferta são os determinantes fundamentais
do crescimento de longo prazo. E no médio prazo a gente tem uma situação intermediária, em que tanto fatores de demanda quanto de oferta podem estar repercutindo nas variações da produção. Certo, então aqui temos um exemplo, né? E esse exemplo está relacionado com essa tabela aqui, né? Então a gente tinha o PIB nominal, o PIB real e o deflator. Então vamos pegar os resultados do PIB real e os resultados do deflator para calcular a taxa de crescimento dessas duas variáveis. Então, taxa de crescimento do produto real, do PIB real. O PIB em 2008, que é o meu ano final, menos o PIB em 2008, dividido o PIB em 2008, tá? Isso vai dar um crescimento de 16,86%. Então, o PIB cresceu quase 17% nesse período. O que acontece com o deflator do PIB? A mesma coisa, a gente pega o deflator do PIB em 2018, que é o ano final, o ano T, menos o deflator do PIB no ano T-1, que nesse caso é 2008, que estou considerando o que aconteceu nesse período, dividido o deflator no ano inicial, vezes 100. E a gente obtém, então, um crescimento de 48,85% no nível de preços dos bens considerados dentro desse produto. Então, para finalizar, a gente vai definir índices de preços, tá? Os índices de preços são importantes, por quê? Porque a gente pode avaliar um mesmo conjunto de mercadorias em dois períodos diferentes. Então, por exemplo, o índice de preços ao consumidor amplo pega uma cesta representativa do consumo das famílias brasileiras, mantém essa cesta ou esse conjunto de bens fixos ao longo do tempo, e vamos avaliar o que acontece com os preços ao longo desse período do tempo, tá? Existem duas formas de medir o que aconteceu com os preços em um determinado período. Então, o índice de Lasper vai tomar as quantidades do período inicial como base de ponderação, tá? Já o índice de Pasch vai tomar as quantidades do período final como base de ponderação. Então, sempre que a gente utiliza índices, tá? Devemos analisar esses índices com um período base, como a gente viu para as variações reais do produto, tá? Qual é a diferença entre um índice e o outro? É que Lasper vai tomar as quantidades do período inicial e Pasch vai tomar as quantidades do período final. Então, vamos ver isso com um exemplo. Então, pegamos o mesmo exemplo que a gente tinha na tabela inicial e vejam só. Então, temos a produção e preços em 2 anos determinados. Então, aqui temos os dois índices. O índice de preços de Lasper e o índice de preços de Pasch, tá? Então, esse índice vai ser definido como? Vai ser definido como uma ração, tá? Que, como falamos antes, tomamos as quantidades, tá? Do período inicial como base. Então, quantidade de 2008, tá? De cada um dos bens, vezes o preço de 2018. Isso vai estar dividido pela mesma cesta de mercadorias, ou seja, a cesta de 2008, que é a nossa base, vezes os preços de 2008. Então, a gente tenta ver como mudou o índice de preços, como mudaram os preços ao longo desse período, quando consideramos a cesta de bens do período inicial como base, tá? Então, esse índice de Lasper vai dar um resultado de 152,98, o que está indicando que teve um aumento no nível de preços de 52%, quase 53%. Já o índice de Pasch, vejam só, a gente pega como base de ponderação a cesta de bens do período final, do período 2018, tá? Então, na ração vamos a ter preços de 2018 vezes quantidades de 2018 dividido os preços de 2008 vezes as quantidades de 2018, vezes 100.
aqui, como antes, a gente obteve, né, uma inflação de 48%. Então, vejam como é importante mudar a base, porque muda o resultado final em termos de inflação. Certo. Então, por hoje, a nossa aula termina. Espero que tenham gostado dessa aula e como calculamos as diferentes variações, né, de nível de preço e de produto. E até a próxima!